Não importa se é o Big Rip, Big Crunch ou Big Freeze, mesmo que diferentes, todas essas teorias terminam no mesmo cenário, o fim do universo. Seguindo essas hipóteses, um dia a última estrela do cosmos se queimará. Depois, o universo se transformará em um lugar sem luz do vazio. Nessa época sombria, buracos negros gigantescos consumirão toda a matéria restante antes de evaporarem em um ato final de destruição. O espaço se expandirá, até que mesmo a luz fraca dos monstros de gravidade em evaporação esteja muito dispersa para interagir. E a atividade do cosmos parará totalmente. Ao menos, é uma visão amplamente difundida entre cientistas. Enquanto muitos pesquisadores consideram esse processo como o fim definitivo de nosso lar galáctico, outros reconhecem nele algo bem diferente: o início de um novo universo. Alguns pesquisadores estão convencidos de que foi um universo tão escuro, frio e vazio que foi a base do Big Bang. Mas antes de nos aprofundarmos nesta tese emocionante, devemos primeiro abordar uma outra questão. Como a primeira matéria física de fato surgiu? Se quisermos explicar o surgimento de matéria estável a partir de átomos ou moléculas, fica claro que nada disso existiu durante o Big Bang ou nos milênios que seguiram. O que sabemos é que os primeiros átomos formaram-se a partir de partículas mais simples, assim que as condições externas esfriaram o bastante para permitir a formação de matéria complexa e estável. Também sabemos como esses átomos mais tarde se fundiram nas estrelas para formar elementos pesados. Porém, nosso estado de conhecimento não fornece nenhuma informação sobre como algo pode nascer do nada. Então, vamos voltar ainda mais à roda cósmica do tempo. Prótons e nêutrons, que juntos formam o núcleo dos átomos, são considerados as primeiras partículas de matéria de vida longa na história galáctica. Geralmente supõe-se que foram criados logo após o Big Bang. Antes disso, não existia matéria no sentido clássico. Felizmente, a física nos permite traçar a linha do tempo um pouco mais longe, para aqueles processos que ocorreram antes do nascimento da matéria estável. Na física, esta é a chamada Grande Teoria Unificada. Tem base no fato de que na época do Big Bang, 3 das 4 forças físicas básicas conhecidas, a forte, a fraca e a interação eletromagnética, existiam como uma única força unificada. Mergulhando ainda mais fundo nesta área da física especulativa, vemos que o mundo físico consistia em uma espécie de miscelânea de partículas elementares de vida curta, entre os quais estavam os quarks, componentes essenciais de prótons e elétrons. A relação entre matéria e antimatéria era equilibrada. Cada tipo de partícula de matéria tinha um par quase espelhado de antimatéria. Se as duas partículas, que diferem uma da outra apenas em um aspecto, se encontrassem, destruiriam uma a outra. Mas como estas partículas foram formadas? A este respeito, a teoria quântica de campos diz que mesmo um vácuo, considerado o principal exemplo de espaço vazio, está na realidade repleto de atividade física. Esta ocorre na forma de flutuações de energia e pode fazer com que partículas apareçam apenas para desaparecer novamente. Portanto, o vácuo do espaço-tempo também é caracterizado por tais processos. As partículas parecem surgir do vazio proverbial, estendendo ainda mais nossa questão central. Chegamos então a outro obstáculo. Como então o espaço-tempo passou a existir? Sobre isso, a era de Planck nos demonstra de forma impressionante que eventualmente enfrentamos barreiras intransponíveis com nossas teorias físicas. A provável curta época de Planck cobre o período logo após o Big Bang. Nesse ponto, o espaço e tempo tornaram-se parte das flutuações quânticas. O problema é que para entender de forma abrangente a era de Planck, precisamos de uma teoria completa da gravidade quântica que unifique a física quântica e a relatividade. A teoria M e a gravidade quântica em loop são consideradas candidatas promissoras. Aqui, espaço e tempo são comumente considerados como emergentes. Logo, o que percebemos como espaço e tempo é de fato o resultado de processos quânticos que ocorrem em um nível microscópico incompreensível para nós. Como nosso entendimento comum de espaço e tempo não é mais válido na era de Planck, nossa concepção clássica de causa e efeito também atinge seus limites. No entanto, todas as teorias dedicadas a esta seção descrevem algo físico que acontecia naquele momento, uma espécie de precursor quântico do espaço e do tempo.
Mesmo que nossa compreensão da casualidade não se aplique à era de Planck, pode ser teoricamente possível compreender um componente dessa era com a ajuda de outro. Mas nossas teorias atuais não são capazes de lidar com essa empreitada desafiadora. Antes que tais doutrinas sejam totalmente desenvolvidas, não podemos fazer nenhuma declaração válida sobre os processos centrais de formação do cosmos. No momento, resta afirmar que os físicos não conhecem nenhum caso confirmado em que algo formou-se a partir do nada. Como atualmente é impossível decifrar o estado quântico do universo no início da era de Planck, todas as teorias a este respeito são altamente especulativas. Alguns tentam explicar esse mistério pela influência de um criador divino. Outras explicações menos religiosas veem a existência de um multiverso como a abordagem mais promissora, segundo a qual o cosmos não seria uma construção abrangente, mas apenas um pequeno elo em uma cadeia infinita de outros universos. Por outro lado, existem os modelos cíclicos. Tais teses baseiam-se no fato de que o universo está sujeito a um constante ciclo de destruição e renascimento. Abordagem instigante, que tem como defensor ilustre o ganhador do Prêmio Nobel Roger Penrose. O físico britânico já liderou a teoria da cosmologia cíclica, conforme neste campo. Seguindo as explicações do especialista, há paralelos matemáticos notáveis entre o Big Bang e o fim distante do universo. Estes dois estados são até idênticos quando levados ao seu limite. Circunstância que levou Penrose a uma hipótese que parece extremamente paradoxal. Foi a completa ausência de matéria que produziu toda a matéria no cosmos. Deste ponto de vista, o Big Bang, portanto, origina-se de algo que mais se aproxima do nada sinistro, ou seja, o que resta quando a matéria de um universo foi aniquilada por buracos negros, que posteriormente decaíram em fótons. Mas como é possível que um universo frio e vazio corresponda a um universo quente e denso do ponto de vista matemático? A resposta está em um procedimento matemático sofisticado chamado escalonamento conforme. Esta é uma transformação geométrica que altera o tamanho de um objeto, mas deixa sua forma intocada. E, de fato, desta maneira é possível dimensionar os estados do universo, de modo que as formas de seus espaços-tempo coincidam. Em outras palavras, o estado denso-quente existe por causa do estado vazio-frio. Assim, o fim de um cosmos em expansão é finalmente seguido por um novo Big Bang. Vamos supor que a controversa teoria de Penrose se confirme um dia. Mesmo neste caso, ainda não teríamos uma resposta para a questão de como algo pode vir do nada. De onde vem a realidade física? Como foi formado o sistema de ciclos do universo? Por que existe alguma coisa e não o nada? Pode haver algo como o nada, se com isso entende-se a ausência de tudo? Como pode existir algo que não existe? Como podemos ver, não demora muito para que algumas questões filosóficas surjam no meio deste tema empolgante. Para o vídeo de hoje, porém, gostaríamos de permanecer no reino da física. O que a ciência tem a dizer sobre a possível origem dos ciclos? Uma abordagem diz que não poderia haver nenhuma explicação física para isso. Ou trata-se de uma cadeia interminável de ciclos repetidos, onde o estado quântico inicial de cada cosmos condiciona as propriedades do universo seguinte. Além disso, é concebível que exista somente um único ciclo, sendo o início do ciclo cósmico definido por uma propriedade de seu fim. Quem sabe algum dia obteremos respostas para as questões fundamentais do universo. Está a fim de mais artigos interessantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!